bom dia vida, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, seu programa de moda, saúde, beleza, bem-estar, dicas jurídicas, superação. E por falar em superação, hoje nós temos uma história de superação, de amor, de perdão, de vitória. Elemento 18, a história do radialista palestrante Robson Anísio. Ele que venceu os maiores desafios, não é mesmo? Mas antes, eu vou te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, gosta de uma roupa bonita. Gente, não é bonita não, gente. Vocês viram essa calça? Eu já estava achando que era uma quadrilha, festa junina. Nada disso. Vejam esse terninho, que maravilhoso, com esse blazer maravilhoso lá da Farfalle. Conhece a Farfalle? Fica no bairro Santo Agostinho. Sigam os nossos parceiros, os acessórios da RB Semijoias. Gostaram? Vejam só que coisa mais linda, gente. Tem lá, sigam os nossos parceiros, digam que são os nossos telespectadores, tenham descontos, tá certo? Muito bom dia, Robson. Bom dia, Patrícia. Que prazer te receber no Espelho Mágico. Nossa, que honra estar aqui com você hoje, viu? A honra Muito é obrigado toda pelo minha. convite. Nossa, a honra é toda minha, gente. Para você que tá ligando agora a telinha, gente, quem que é ele? O Robson? Robson é o talentoso radialista palestrante. Mas não só radialista, que ele é muito talentoso, mas a história de vida dele. O Robson ficou órfão aos 7 anos de idade e foi aí que a trajetória dele realmente começou, não é mesmo? Elemento 18, como ele é conhecido. Mas ele vai contar essa história pra gente. Robson, você ficou órfão aos 7 anos? Aos 7 anos, eu morava numa humilde casa de um cômodo só à beira de um rio, ali na cidade industrial em Belo Horizonte. E eu nunca conheci pai, nunca conheci vó, tio, nenhum outro parente. Era apenas eu, a minha irmã Eunice e a minha mãe Terezinha. E a minha mãe, ela tinha uma doença muito séria no coração, que foi acometida pela picada do barbeiro que transmitiu a doença de Chagas. Então, a minha mãe, ela faleceu quando eu tinha 7 anos de idade e por não conhecermos nenhum outro parente, eu tive a FEBEM como destino, a antiga FEBEM do Barreiro. E a minha irmã foi separada de mim, ela foi para uma outra instituição de irmãs de caridade. E eu ali na FEBEM, então, eu fiquei convivendo, achando, né, quando eu fui levar para a FEBEM, eu achava que era um parque de diversões, né? Na verdade, antigamente, para quem não sabe, a FEBEM era aí uma instituição de acolhimento, pelo menos deveria ser, né, Robson? Exatamente, é. FEBEM é Fundação do Bem-Estar do Menor, que na verdade não era o bem-estar, né? E eu só fui descobrir isso depois que eu entrei lá dentro, né? Que quando a vizinha da minha mãe que me levou falou assim que ela lá era cheio de crianças, que eu poderia brincar o dia inteiro, que eu poderia estudar, que eu me tornaria um doutor, e era essa a propaganda que o governo do estado colocava na televisão naquela época, né, sobre a FEBEM, né, que o filho poderia levar o filho lá, que ele se tornaria um doutor, né, faria faculdade, enfim. Então eu fui na minha cabeça, na minha imaginação, achando que realmente a FEBEM era um parque de diversões, era um lugar maravilhoso. Chegando lá, eu fui recebido por uma senhora que foi me pegando logo as minhas sacolinhas, minhas poucas roupas e poucos brinquedos. Me levaram para cortar o cabelo, passaram máquina zero no cabelo e me deram um uniforme, que eu pude perceber que nele tinha um número, que era o número 18. Aí, essa senhora que me recebeu logo foi falando: a partir de agora você não será chamado de Robson, você será chamado de 18. 18 passou a ser o seu nome, né? O meu nome. Você imagina uma criança de 7 anos que acabou de perder a mãe, não tem nenhum contato afetivo com outro familiar, a não ser a irmã, ser separado da irmã e ainda passar por uma situação dessa, né, Robson? Exatamente. O meu primeiro café da manhã, na verdade, assim, minha primeira noite na FEBEM, começando por aí. Eu fui trancado num quartinho escuro, num lugar no meio de fezes, de urina. E nessa minha primeira noite, com 7 anos de idade, entrava a todo momento instrutores, 2 instrutores, que urinavam em cima de mim. Eles me mandaram tirar a roupa e ficaram ali a madrugada inteira entrando e urinando, pegando as fezes que estavam no chão e jogando em mim. Poxa vida, que E o tamanho abuso. Exatamente. O primeiro café da manhã foi palmatórias. Eles me tiraram do quartinho escuro e me levaram para um cantinho da FEBEM e começaram a me dar palmatórias. Para quem não conhece, palmatória era tipo uma régua de madeira bem grossa que eles batiam na mão da criança.
E ali me davam, geralmente era 10 em cada mão. Que abuso. E eu não chorava naquela época, não chorava. E eles ficavam, né, encafufados com isso. Então você vai chorar agora, que nós vamos dar mais 10. E nisso iam batendo e não chorava. Até as mãos ficarem realmente doloridas, né, vermelhas, de tanto bater. Então essa foi minha primeira noite na FEBEM e esse foi o meu primeiro café da manhã na instituição. Traumatizante, Traumatizante, né, gente? Imagina só que maneira de dar boas-vindas para uma criança. Então, com 7 anos de idade, eu tentava assimilar tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tinha acabado de perder, né, a maior riqueza da minha vida, que era minha mãe. Fui separado da minha irmã e comecei, então, a conviver no meio de uma violência que nem eu entendia ou sabia o porquê. Qual o motivo? Né? Qual o motivo? Então, lá dentro, eu sofri todo tipo de violência, abuso, maus tratos. Eles, todas as noites, geralmente todas as noites, né, eles pegavam as crianças lá e amarravam com corrente na grade que tinha na FEBEM, em época de frio. Jogavam a mangueira de água gelada em cima da gente. Então, era assim que a gente era tratado dentro da instituição. Eu demorei quase um ano para tomar coragem para fugir da instituição. E você já tinha 8 anos? Eu já tinha quase 8 anos de idade já. Então eu ficava vendo os meninos pulando os muros e fugindo. E eu ficava morrendo de medo. Então, ou seja, eu não sabia o que tinha ali atrás daquele muro, como que seria a vida sem a mãe e sem a irmã. Até que eu decidi realmente pular o muro. Eu subi no muro, olhei para frente, olhei para os lados e olhei para trás. E decidi, é aqui mesmo, eu vou pular. Pulei e corri. Eu corri tanto, mas tanto, eu não olhava para trás em nenhum momento. Eu acho que eu nunca corri na minha vida como eu corri naquele dia. Eu cheguei, o meu destino final foi a Praça da Estação em Belo Horizonte. E não sabia nem para onde que estava correndo, né, Não Robson? sabia, mas eu corri muito. Ou seja, a gente não pegou nenhum meio de transporte, nós fomos correndo durante horas até a praça, chegamos até o centro da cidade, a Praça da Estação. E quando chegamos na praça, eu descobri que não era mais o Robson e não era mais o 18. As pessoas começavam a me chamar de Pivete. Poxa vida. Eu falei, olha, então já não sou mais Robson, já não sou mais 18, então já perdi já mais uma identidade e me deram agora um novo nome. Né? E na época existia um menino de rua que ele liderava todos os meninos que estavam ali na rua na época, que era o Cabelinho de Fogo. Era a gangue, né? Era a gangue. A gangue do Cabelinho de Fogo. Exatamente. E ele realmente era terrível. Então ele queria que todos os meninos que estivessem na rua fossem da gangue dele. Né? E para entrar para a gangue dele, você tinha que passar por várias provas. Né? Você tinha que roubar, puxar a bolsa de alguém, puxar relógio de alguém, puxar cordão de alguém. Era a prova da resistência. Exatamente. E eu me recusava a fazer parte da gangue dele. Então, me queimaram com ferro, tem marcas no corpo ainda, né, de ferro queimado pelo corpo. Eles pegavam, esquentavam o ferro lá na fogueira lá e queimavam, me torturavam. Então, na rua eu descobri que achava, né, que na FEBEM, saindo de lá, eu não ia mais sofrer essa violência, mas foi... Maus tratos? Foi engano. Né? Eu sofria os mesmos maus tratos, a mesma violência ou até pior na rua. Só que na rua eu tinha para onde correr. Dentro da FEBEM, não. Né? A esperança era maior na rua, Exatamente, a esperança era maior. E entre idas e vindas da FEBEM, Patrícia, foram mais ou menos, aí se passaram quase que 6 anos. Eu fugia, eles me pegavam, retornava, fugia novamente e ficou nessa. Eu não sei quantas vezes que eu fugi da FEBEM, não ia contar, mas eu fugi inúmeras vezes. Tá? E dentro, lá na Praça de Estação, eu tentava conseguir alimento para comer. Às vezes ganhava e às vezes, muitas vezes, não ganhava alimento. Furtava. Então tinha um supermercado no centro de BH, na Paraná, chamado Medradão. Era o supermercado top de Belo Horizonte na época. E eu entrava no Medradão para poder roubar pacote de biscoito e lata de sardinha. A lata de sardinha eu tinha dificuldade em abri-la, porque não existia aquela tampa abrir fácil. Puxava. Então eu batia pedra na lata, eu jogava no asfalto para o caminhão passar em cima, uns passar em cima, às vezes passava e estatelava assim no pneu, viu a sardinha rolando no pneu do caminhão, do ônibus indo embora, mas eu ficava apenas no biscoito mesmo. Eu comecei a conhecer verdadeiramente o ser humano, realmente foi nas ruas.
Nas ruas? Nas ruas. E os Foi olhares, assim, você tem essa memória dos Tenho, olhares? Né? tenho. Alguns me chamavam de coitado, outros me chamavam de pivete, outros falavam assim, volta para casa, menino, vai ficar fazendo o que na rua nesse frio? Que casa, né? Mas eu tinha assim, mas ninguém, Patrícia, queria parar para ouvir a minha história. E aquilo doía em mim. Quando eu começava a contar a história, meu ônibus está vindo, deixa eu ir embora, deixa eu correr. Então ninguém tinha tempo para ouvir minha história. Ninguém te olhava nos olhos. Ninguém me olhava nos olhos. As pessoas afagavam a minha cabeça, sabe? Eu puxava o bochechinho, que gracinha, matar na rua. Gente, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Ah, meu pai, ai, meu ônibus está vindo, deixa eu ir embora, correr, estou atrasada já. Então ninguém tinha tempo para ouvir minha história. Gente, que história sensacional, maravilhosa, do Elemento 18, do Robson Anísio. Não é o pivete, não, gente. É esse homem maravilhoso que inspira hoje tantas vidas, não é mesmo? Você quer continuar aí assistindo o Robson Anísio? Daqui a pouquinho no segundo bloco. Mas antes eu quero dar uma dica para você. Alô, você que tá calvo, você que tá com a barba falha, que precisa ir, né, como se diz, encher, tá com pouca telha? Eu tenho aqui a solução para vocês, uma formulação sensacional que é o Reginil, tá na sua tela. Quer fazer o pedido agora mesmo, experimentar? Ligue agora mesmo para 97241-3523. 97241-3523. Reginil, peça já o seu, tá bom? Robson, daqui a pouquinho nós voltamos no segundo bloco. E você não saia daí não, eu já volto com ele. Robson Anísio, ele que é radialista, palestrante e que tem uma história linda de superação, amor e perdão. Acompanhe, até mais. Estamos de volta com o seu Espelho Mágico e hoje contando uma história de superação, de amor, de perdão, dele, radialista, palestrante, Robson Anísio. Antes de continuar esse bate-papo maravilhoso, gente, eu quero deixar um recado para você. Saúde é muito importante, precisa estar em dia. Então, precisa de fazer um check-up? Ligue agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela, 3274-8630. 3274-8630. Fique em dia com seus exames laboratoriais. Saúde é muito importante, né, Robson? Com certeza. Então, conta aqui para o nosso telespectador, como que foi que você saiu das ruas? Qual idade que você tinha? Então, eu fui adotado aos 13 anos de idade, que eu costumo chamá-la de Anja, a dona Francisca e o senhor Otávio. E logo que eu fui adotado, eu voltei novamente para a escola, concluí o ensino fundamental, o ensino médio, e aí eu pude ingressar na universidade. Que sonho, hein? Que é a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu concluí o meu curso de Comunicação Social com habilitação em radialismo, que era um grande sonho quando eu ainda era menino de rua, né? Quando eu me deparei numa das fugas do supermercado no Medradão, me deparei com uma pequena caixinha de onde saiu uma linda voz, como eu não conhecia a rádio na época. Então eu fiquei curioso, o camelô foi logo me explicando o que era aquilo, e foi aí que eu percebi, então é isso que eu quero ser, um locutor, para que milhares de pessoas possam também ouvir a minha história, que eu tinha essa dificuldade de contar a minha história para as pessoas. E foi através do rádio que eu comecei então a contar a minha história. E como que foi a adaptação da dona Francisca, a Anja, e o senhor Otávio aí nessa adoção? Como que foi esse processo de adoção? Olha, foi muito tranquilo, né? Ela já tinha essa vontade de ter um filho, ela não tinha nenhum filho até então. Hoje ela tem uma filha biológica, hoje ela faleceu, não está mais entre nós, mas deixou uma filha biológica, que é a Tayana. E lógico que teve eu era um menino recém-saído das ruas, né? Não era um menino assim tranquilo. Né? Eu era chamado na escola a todo momento, né? Pela diretora, né? Eu dava muito trabalho, tá? Mas eu era uma pessoa também muito consciente daquilo que eu queria e daquilo que eu estava fazendo. Quando eu me deparei com ela chorando no quarto, com a porta fechada, pedindo para Deus que me iluminasse, que botasse, né, um pouco mais de tranquilidade na minha cabeça, para que eu pudesse entender todo esse processo de mudança, que agora eu estava numa nova família. Então foi a partir do momento que eu comecei a entender. Falei, peraí, meu sonho era ser adotado. Então já fui adotado, eu tenho que dar o melhor de mim, né, para essas pessoas, que são a minha nova família.
né? Então a gente começou a fluir Que muito bem. construção do amor, né? Exatamente, Que amor construído, multiplicado. Sua exatamente. história é uma inspiração, Robson, mas eu tenho uma pergunta para te Sim. fazer. E o perdão? Como que é trabalhar o perdão? Olhar Perdão. para o seu passado, ver tantas marcas no seu corpo, não só no seu corpo, mas na alma também. E liberar o perdão. Como é que é isso? O que dói mais é o que está na alma. Não o que está no corpo, na pele, né? As marcas estão aqui, mas o que dói mais é o que está na alma. Hoje eu posso falar o nome dele, que é o Sebastião. O Sebastião era o principal abusador, torturador da FEBEM. Ele era um homem muito ruim, muito mau, carrasco mesmo. Anos depois eu tive a oportunidade, já com uns 20 e poucos anos, eu tive a oportunidade de reencontrar com o Sebastião. Eu me encontrei com uma pessoa que trabalhava na FEBEM naquela época, que ela me contou que o Sebastião estava morando no Alto Veracruz, que é um bairro de Belo Horizonte, uma periferia, e que o Sebastião estava passando por muita dificuldade, que a família, a esposa, os filhos tinham abandonado o Sebastião, e ele estava vivendo numa casinha, um cômodo, lá na comunidade, e estava vivendo assim, em condições muito precárias. Eu comecei a pensar, é hora da minha vingança. Eu fui com o coração cheio de ódio para matar o Sebastião. Eu fui com essa intenção, eu vou lá e vou matá-lo. Porque imagina, um ódio acumulado dentro do seu coração desde a infância. Era um desejo reencontrar com ele. Não com os outros, mas principalmente com ele. Eu fui até a casa, a residência dele. A vizinha me atendeu. Falou, eu acho que ele está bêbado. Ele está aí dentro. Mas eu acho que ele está dormindo, não sei o que está acontecendo. Ele está sem luz, sem água, porque cortaram a luz e a água dele. E as condições estão bem precárias. E perguntou, você é parente dele? Ele falou, não sou. Você conhece ele? Conheço muito bem. Bem, né? Você pode só empurrar a porta, ela só está encostada. Falei, ótimo, muito obrigado. Entrei. A casa um pouco meio escura, eu abri a porta, dei uma claridade e pude observar que ele estava deitado no chão. Eu falei, agora é a hora. Vou descontar Eu tudo. comecei a olhar para os lados, assim, tentando achar alguma coisa que pudesse realmente matá-lo. Achei um pedaço de pau. Falei, agora que eu vou terminar com a vida dele. Olha, quantos anos depois Exatamente. isso, né? E eu cheguei a pegar nesse pau, nessa madeira, me aproximei dele, só que eu comecei a olhar para os lados. E eu vi rato passando, barata passando. E eu vi a situação que ele se encontrava, era fezes, era urina, e comecei a pensar, ele está vivendo tudo aquilo que eu vivi há uns anos atrás, que ele me obrigou a viver. É até difícil falar isso. Você fica emocionado, né? Poxa vida. Mas o Sebastião ali no chão, e olhando para os lados, o meu coração foi tomado de uma paz tão grande, que eu deixei esse pedaço de pau cair no chão, e eu saí, voltei no dia seguinte para conversar com o Sebastião, ele já estava já mais tranquilo, não tinha bebido no dia, e me apresentei e falei, eu quero primeiro te ajudar. Eu quero primeiro pagar sua conta de água, sua conta de luz. Eu chamei a vizinha para poder dar uma faxina, me ajudar a dar uma faxina na casa dele, e assim nós fizemos. Demos uma bela de uma faxina, fui no supermercado, comprei todo o material, demos uma bela de uma faxina, paguei as vizinhas para ajudarem, comprei o gás, paguei a água, paguei a luz. Então, quando estava tudo realmente parecendo com um ambiente de casa mesmo, digna, eu sentei com ele e falei, você sabe quem eu sou? Nossa. Não. Pois eu vou falar com o senhor quem eu sou. Eu sou aquela criança que o senhor durante anos abusou, dentro da instituição chamada FEBEM. E eu confesso para o senhor que eu vim aqui para matá-lo. Mas eu não vou matá-lo. Eu lhe perdoo por tudo aquilo que o senhor fez comigo. E o senhor pode saber que eu estou aqui para lhe ajudar. E quando o senhor precisar de mim, o senhor pode contar comigo. Porque eu descobri que o perdão é uma das maiores virtudes do ser humano. E quando eu perdoei o Sebastião, eu descobri que eu pude me libertar de algo que estava corroendo a minha alma.
talvez matando ele, talvez não, tenho certeza que matando ele, sujar a sua vida eu toda, né? exatamente, eu ia piorar ainda mais a minha situação. Então o perdão para mim foi a melhor escolha, sabe? Porque além de libertá-lo, me libertou também. Que lindo depoimento. Alô, você que está aí precisando liberar esse perdão. A mágoa, eu costumo dizer que é o veneno que a gente toma, né, Robson? E quer que o outro morre, né? Que história maravilhosa. E com isso você liberou o perdão para o senhor Sebastião. Quase um mês depois, Sebastião faleceu. Gente. Então eu pude me sentir realmente livre e descobri que as pessoas, né, elas... Tem muita gente que, quando eu dou uma entrevista, enfim, quando eu vou dar uma palestra, as pessoas perguntam assim, mas como que você conseguiu o Muito perdão? difícil, muito. Né? Porque as pessoas falam assim, eu jamais conseguiria perdoar. Mas eu sempre falo, quando você realmente aprender a perdoar, você vai ver a leveza que vai estar dentro de você, do seu coração, porque é uma libertação. Você fica preso no ódio, você não vive, às vezes não deixa a pessoa que você tem ódio, né? viver. E você atrai muita coisa ruim para você, doença, você vai se matando aos poucos. E quando você resolve perdoar, por mais que tenha sido o que a pessoa fez com você, mas é importante o perdão. É importante você se libertar disso. Que linda então, hoje eu tô livre história, disso. gente, de superação, de amor, de perdão. Que aula, Robson. Tem que trazer ele de novo, gente, para o Espelho Mágico. Ô, Robson, vamos passar aqui para os nossos telespectadores? Sim. Primeira coisa, seu curta-metragem, Elemento 18, como que as Isso. pessoas podem acessar? Pois é, está no YouTube. É só digitar Elemento 18, que já vai aparecer lá o curta-metragem. Elemento 18 é o número, tá, gente? Não é o 18... escrito número, É o Elemento número 18, 8. isso. Já vai aparecer o curta-metragem. Pode acessar também através do site, que é o www.elemento18.com.br. Elemento18.com.br. E o Instagram. O Instagram, que é Robson Anísio Oficial. Anísio com S, B mudo, Robson Anísio Oficial. Gente, eu quero agradecer muito a presença do Robson Anísio aqui. Falar para você que se precisar de fazer uma palestra, muitas escolas também, né? Às vezes os adolescentes que precisam de ouvir essa palestra do Robson, esse histórico de vida tão bonito, uma vida de amor, de superação, de perdão. Que prazer receber você aqui, viu, Robson? É uma honra, né? Desde aquela época, quando era menino de rua, que eu me deparei com a pequenina caixa chamada de rádio, que eu jurei para mim mesmo que eu iria buscar meios de contar a minha história para que milhares de pessoas pudessem ouvi-la. E estão ouvindo. E nós temos um amor único que se chama José Lino Souza Barros. O mesmo homem que é o José Lino, que incentivou o Robson a virar radialista, foi que me fez radialista também. Então, vamos dedicar esse programa pro Lino, né? Isso, porque aquela linda voz que saía do rádio era do José Lino Souza Barros, aveludado, gostosa de ouvir. Um beijo, Lino! Vambora? Vambora. Obrigada, volte sempre. Obrigado. Gratidão e alegria, obrigada pela sua audiência. Até mais.